Glória a Deus, glória a Deus. É um privilégio estar com você nessa noite. Você, mulher que nos ouve, nos assiste aqui pelo Instagram da nossa igreja. Nós estamos cada vez mais andando em direção à jornada de Esther. Por isso, eu quero nesse momento convidar você para que você possa cada vez mais compartilhar essa live com o máximo de pessoas, mulheres que você conhece. E essa é uma convocação para todas as mulheres da nossa igreja estarem aqui assistindo a aula 2 do nosso curso, A Jornada de Esther, em nome de Jesus. Eu aguardo por você aqui, vou aguardar alguns minutos para daqui a pouco já estar chamando a nossa preletora de hoje, a pastora Josi, uma mulher que nos inspira, uma pastora de excelência, uma pastora de oração, uma pastora de intercessão. E eu já vejo algumas irmãs entrando aqui na nossa jornada. Irmã Sueli, seja bem-vinda sempre, irmã Sueli. Lindinalva, irmã Julieta, glória a Deus pela vida de vocês. Vocês são mulheres abençoadas que vão se posicionar espiritualmente e assim também vão alcançar ainda mais mulheres para a glória do Senhor. Amém? Vamos fazer o seguinte nesse momento? Talvez você esteja assistindo aqui essa live e você deseja compartilhar ela com mais mulheres que são do seu ciclo, suas amigas, suas parentes, para que elas também sejam abençoadas. Irmãs, nós não podemos segurar a bênção só para nós, amém? Então você clica aí no aviãozinho e começa a clicar nos nomes que vão aparecer a seguir, pessoas que você segue, pessoas da sua parentela, pessoas do seu ciclo de amizade, para que elas também sejam abençoadas em nome de Jesus. Eu vou pedir para você alguns minutos para que nós possamos também compartilhar o link dessa live no grupo da nossa Igreja Quadrangular Capitólio, para que também as nossas mulheres possam entrar e desfrutar dessa aula da Jornada de Esther, a nossa aula 2, amém? Vamos aqui, vou acenar aqui para alguma de vocês que estão aqui conosco. Glória a Deus, sejam bem-vindas todas. Glória a Deus. E se você é homem e está aqui nessa live, não deixa de falar ou para sua mãe, para sua irmã, para sua parente, para sua amiga, para sua namorada, noiva ou esposa. Fala assim, olha, tá acontecendo uma live abençoada e eu estou compartilhando com você para que você seja edificada em nome de Jesus. Alicia, seja bem-vinda, querida. Algumas das nossas irmãs que estão participando presencialmente já estão aqui também nessa live. Eu quero também fazer um teste com vocês, um teste de áudio. Se o áudio estiver bom para vocês, me mande aqui uma mensagem. Glória a Deus. Ótimo. O áudio tá certinho. Eu vou pedir vocês alguns minutos, porque a nossa preletora já vai estar entrando na nossa live em breve, ok? Que Deus te abençoe. A Romilda já está aqui conosco. Seja bem-vinda. Laura, seja bem-vinda. Nós estamos aguardando apenas a nossa preletora entrar para estarmos sendo edificados pela vida dela.
Irmã Edna, seja bem-vinda. Se tiver tudo ok com o áudio, pessoal, vai me dando um retorno aqui. Meninas, a pastora Jorge já está aqui na nossa live, vamos só aguardar. Pastora, basta pedir para a senhora poder participar aqui da nossa live conosco, amém? A irmã Aline está aqui. Tayana, seja bem-vinda. Vamos aceitar aqui a irmã Aline. Aline, paz seja contigo. O que eu fiz aqui? Ela pode só estar orando para a gente iniciar. Vou adicionar aqui a pastora Josi. Pastora Josi, seja bem-vinda. Paz seja contigo. Glória a Deus. Amém. Amém, amém. Minha internet não tá legal, gente. Meu Deus, que aflição. Em nome de Jesus vai dar certo, pastor. Calma. Que Deus, Tome. pastor. Pera, meu Deus amado. Socorro. Só um minutinho, pessoal. Tem dia que a internet não ajuda muito, né? Mas em nome de Jesus vai dar certo. Nós vamos ser abençoados por meio dessa live, vamos ser cada vez mais edificadas. Já vai compartilhando essa live com o máximo de pessoas que você puder, mulheres, parentes, amigas, em nome de Jesus. Bárbara, seja bem-vinda, Bárbara. Que Deus te abençoe, querida. Ai, seja bem-vinda. Nós estamos aqui na jornada de Esther, são 5 aulas, onde nós estamos estudando a cada 2 capítulos do livro de Esther, junto com as mulheres da nossa igreja e aqui a Capitólio, e eu acredito que vai ser uma bênção sobre a sua vida também, então participa dessa aula aqui online, em breve nós teremos mais conteúdo no nosso YouTube e no nosso Instagram aqui, as demais aulas desse curso, amém? E no dia 12 nós teremos uma
uma conferência de mulheres que vai ser abençoada também, a formatura desse curso, né, onde as nossas mulheres estarão presentes ali, cada vez mais sendo capacitadas a se posicionar espiritualmente em favor da nossa cidade, em favor da nação, em favor de suas famílias, em nome de Jesus. Vamos estar recebendo aqui a pastora Josi. Irmãs, enquanto nós aguardamos aqui a pastora Josi entrar, vamos estar aqui fazendo um momento de oração. Por isso, onde você estiver aí na sua casa, tente se conectar à presença do Senhor. Comece a pedir a Ele para que essa aula seja uma aula abençoada, para que esse conteúdo possa edificar o seu coração. E quando nós falamos de Esther, nós falamos muito sobre clamor, nós falamos muito sobre intercessão, nós falamos muito sobre se posicionar espiritualmente. E não existe outra maneira de se posicionar espiritualmente a não ser orando, a não ser clamando, a não ser intercedendo, a não ser jejuando, a não ser conhecendo a palavra de Deus e como o texto bíblico diz, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor, não é verdade? Então, por isso, feche os seus olhos aí na sua casa, no seu lugar, e comece a pedir o Espírito Santo para que ele possa estar com você, ministrando ao seu coração. Espírito Santo, nós te entregamos essa aula nessa noite. Nós queremos dizer, Pai, que a tua presença é muito importante para nós, Senhor. Nós queremos dizer, Pai, que não existe melhor lugar para estarmos a não ser diante do Senhor. Que a tua palavra nos basta, Senhor. Que o Senhor é aquele, Pai, em que nós aguardamos, que nós esperamos com expectativa, Jesus. Por isso nós te pedimos nessa noite, vem edificar as nossas mulheres, vem trabalhar as nossas mulheres, Senhor. Vem, Senhor, despertando cada uma de nós, Senhor, espiritualmente, emocionalmente, Senhor, ministerialmente, de forma familiar também, Senhor. Que nós possamos ser mulheres cheias de propósito, cheias da bênção, do favor do Senhor, Pai. Deus, nós te pedimos como mulheres da IAQ Capitólio, te pedimos e te clamamos por uma intervenção do Senhor diretamente nos nossos corações. Por isso, Pai, nós te entregamos todo o louvor, honra e glória dessas aulas que estarão acontecendo aqui. Da nossa conferência de mulheres que vai acontecer dia 12, Pai. Nós queremos dizer, Senhor, que nós estamos ligados, Pai, diretamente com o Senhor, o nosso coração ligado ao teu coração, e pedimos, Senhor, para que tudo seja gerado nos céus, Pai, para que nós possamos fazer, Pai, tudo que está no seu coração aqui na terra, Senhor. Deus, nós te pedimos também por cada mulher que está aqui nessa live, Senhor. O Senhor bem sabe os desafios, as famílias que estão aqui representadas. O Senhor sabe os casamentos que estão aqui representados, Pai. E nós sabemos que o Senhor levantou cada uma dessas mulheres para serem mulheres de propósito, para serem mulheres de sucesso, para serem mulheres que direcionam, Pai, outras pessoas que estão, Senhor, ao seu lado. Deus, mulheres que discipulam os filhos, a mulher virtuosa, como dizem Provérbios, quem a achará? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, não somente ser achadas pelas pessoas que se encontram à nossa volta, mas nós queremos ser achadas pelo Senhor, Pai.
E nós sabemos que o Senhor já se encontrou conosco, que o Senhor já toca o nosso coração todo dia. E nós queremos dizer, Pai, que nós desejamos o Senhor. Nós temos sede do Senhor, nós temos fome do Senhor em nome de Jesus. Cada mulher que está aqui, como disse a irmã Aline, seja abençoada, para que cada mulher aqui seja próspera, para que cada mulher aqui descubra a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Por isso nós te pedimos essa noite, Senhor, venha cada vez mais nos impulsionando, nos capacitando, nos direcionando, em nome de Jesus. Vou aguardar mais um minutinho para que a gente possa. Beth, seja bem-vinda à nossa live. Nós estamos só aguardando a nossa preletora entrar aqui. Fique à vontade, irmãs. Vocês que estão aí, estejam orando agora, intercedendo, clamando. E faça um clamor especial pela sua casa, pela sua família, pela nossa nação. Comece a entrar em espírito de oração. Se você ora em espírito, comece a falar em línguas aí. Vai para o teu quarto, em nome de Jesus, e comece a sentir a presença do Senhor tocando cada vez mais a sua vida, em nome de Jesus. Esse é um momento muito importante, porque nós estaremos preparando o nosso coração e pedindo ao Senhor para que prepare o nosso coração para o que vai ser ministrado aqui nessa noite. Amém? Então, se você está aí orando, quiser compartilhar o que Deus está falando aí com você nos comentários, fique à vontade. Vai compartilhando aí. Se Deus já falou com você, através do capítulo 1, do capítulo 2 de Esther, que foi ministrado na semana passada. Eu fui muito impactada pela irmã Aline e eu acredito que hoje você também será impactado em nome de Jesus. Então vai compartilhando aí como tem sido essa jornada. A Ana falou que aí está travado. A pastora Josi já. Seja bem-vinda. Amém, minha querida. Meu Deus, que sufoco. Gente, boa noite. Pai seja com todos, com todas. Me perdoe aí pelo momento, assim, que eu não sou muito boa com esse negócio de tecnologia, né? E então deu um pane aqui, que sempre acontece dessas, né? Mas eu quero saudar todas aí. Um beijo no coração de vocês. Estou feliz por estar aqui a convite da pastora Gabi. E espero poder somar com o nosso um tema, né, sobre o livro de Esther, capítulo 3, aí do verso e do 4, capítulo 4 também, que vai trazer assim para nós tanto aprendizado, tantas coisas maravilhosas. Então, pastora,
Você que manda. Pastora, estamos aqui para ser ministrados pela Senhora. Eu, por exemplo, já vou mostrar aqui. Eu pus uma mesinha, vou levantar minha mesinha aqui, ó. Tô com Aham. meu caderninho para anotar, minha Bíblia, né? Acredito que Amém. em casa também estarão. Nós estamos sedentas pela palavra de Deus. Eu estou sedenta. A senhora, honro muito a senhora sabe disso, amo a sua vida. Amém. Estou sabendo que a senhora vai ministrar aqui aos nossos corações, amém? Então, Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. É, eu falo um pouco com as mãos e vou estar sempre olhando para cá, porque é para minha Bíblia, tá, gente? Então, nós vamos falar desse capítulo 3 de Esther. Pastora, veja o meu horário também, porque eu perco a noção de tudo aqui, tá bom? Então, nós vamos falar, gente, do capítulo 3, que começa falando sobre Amã e Mordecai. Vamos ver o que esse capítulo traz para o nosso crescimento, para somar com a nossa vida. Então, a Bíblia fala que um certo homem chamado Amã, né? Sempre tem um Amã em todo canto, hein, gente? Não esqueça disso. Ele foi promovido rei. Ele foi promovido pelo rei, desculpa. Ele foi promovido pelo rei e esse ocupou uma posição acima dos outros, né? Então, acima dos outros nobres. Então, o que aconteceu? Esse homem que já tinha o seu coração ruim, porque a palavra de Deus diz que se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau, né? Então a mãe ele já tinha um coração contaminado. Então eu acredito que ele desejava muito poder. Ele queria o poder, né? E pessoas assim, elas fazem de tudo para chegar onde elas querem. Então, aqui no verso 1 diz assim: depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, e o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os outros príncipes que estavam com ele. Era uma coisa que ele desejava. E nós começamos logo a observar algo muito sério nesse primeiro versículo. Queridas, nós precisamos ter muito cuidado com o nosso coração. Deus, ele vai te exaltar no tempo certo, no momento certo. Só que quando isso acontecer, nunca deixe o seu coração chegar aonde Deus não colocou ele. Todas as vezes que o Senhor te levar, desça na presença de Deus. Desça na presença do Senhor. Então, Mardoqueu, queridas, porém não se prostrava diante desse homem. E o desejo do coração dele era que todo mundo se ajoelhasse diante dele. Né? Tem pessoas que gostam de humilhar. Tem pessoas que buscam o poder não para beneficiar alguém, mas justamente para pisar, para humilhar. Só que esse Amã encontrou um homem arretado chamado Mardoqueu. Então, Mardoqueu era um homem temente a Deus, um homem que tinha muito claro no seu coração que ele só se curvava diante do Senhor dos Senhores, né? Então eu acredito que quando ele chegava diante do rei Assuero, ele até reverenciava porque ele era uma autoridade sobre ele, mas tirando isso, então aconteceu que Amã, ele muito se enraiveceu, ele ficou possuído de ódio, porque ele queria que todos ali praticamente o adorassem. Então, Mardoqueu foi uma afronta para esse homem. Então, vamos ver. Olha que a palavra de Deus diz assim: quem achar a sua vida perderá, e quem perderá a sua vida por minha causa, esse achará. Então, Mardoqueu, ele não estava interessado, ele não estava preocupado com que ele pudesse sofrer, com as penalidades que ele pudesse sofrer. Ele estava bem resistente ao que ele cria, o que ele acreditava, né? Não permita que nada seja maior prioridade do que a sua vida com Deus. Não permita que nada seja maior do que Deus na tua vida. Não troque a sua fidelidade
por nada. Não troque a sua vida com Deus por uma oferta banal, por um prato de lentilha, por um convite, né? Por um presente que parece aos teus olhos muito lindo, mas que dentro vai ter algo que vai te prejudicar, algo que vai te matar diante do Senhor. Então, Mardoqueu, ele se manteve fiel. E por causa disso, queridas, ele sofreu humilhação, ele sofreu abuso psicológico, ele sofreu abuso físico também, né? Porque Amã, ele não deixava barato. Então, aqui no finalzinho do verso primeiro, ele vai dizer assim, ó, Mardoqueu, porém não se inclinava e nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu, por que transgrides as ordens do rei? Mas veja só, isso não era contra o rei, mas contra aquele que almejava o poder, aquele que desejava o poder. E aí nós começamos a observar, queridas, aqui na palavra de Deus, nós observamos que Mardoqueu, ele não se curvava a Amã e Amã ficava revoltado, a ponto de não querer somente o mal de Mardoqueu, mas tramar pensamentos malignos e diabólicos para destruir o povo de Mardoqueu, que era o povo judeu. Né? Porque o inimigo, ele é tão sujo que quando ele não consegue nos atingir, ele tenta entrar em algumas áreas para tentar nos atingir. Às vezes ele quer tocar nos nossos filhos, no nosso casamento, no nosso trabalho, não é verdade? Então ele vai ficar sempre ao nosso derredor, procurando uma oportunidade de nos destruir. Foi isso que ele fez na vida de Mardoqueu. Ele viu que nada ia fazer Mardoqueu se render, se curvar, se prostrar. Então ele bolou um plano de destruição contra o povo de Deus. Com isso, ele lança o quê? Ele lança, por sorte, o dia da execução do povo judeu. Ele começa a sonhar e começa a planejar. Mas eu quero te dizer, mulher, ainda que o inimigo trame planos para destruir você, para destruir a sua casa, se você for uma mulher fiel, uma mulher constante, uma mulher de oração, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, aleluia, nada vai te tocar, porque Deus é maior e Ele defende os seus filhos, Ele defende o seu povo, aleluia, por isso que é bom você, mulher, eu, todas nós, nos mantermos firmes diante do Senhor. Sabendo disso, querida, e sem saber ainda que Esther era judia, porque assim, ó, o inimigo, ele tenta planos contra a nossa vida, mas ele não sabe o livramento que Deus nos dará. Deus já preparou um livramento para a nossa vida. Ai, o inimigo está tramando, mas o Senhor já está com a vitória garantida. E você crê, diga amém, louvado seja Deus. Amã não sabia que Esther era judia. E ele tramou um plano contra quem? Contra o povo judeu. Aleluia! Eu fico extasiada com a burrice do maligno e a sabedoria de Deus. Então, veja só, estava tudo planejado. Após o rei, né? Amã foi lá, arquitetou um plano, levou para o rei, enganou até o rei, porque o rei também não sabia que sua esposa era judia, né? Então o rei foi lá na sua inocência, cravou lá o selo do seu anel naquele decreto, né? Um decreto que ia exterminar homens, mulheres, crianças, todo o povo judeu. E eu vejo aí que o maligno, ele estava muito à frente, sabe? Porque desde os primórdios da história, o inimigo vem tentando acabar com o povo de Deus. Nós somos Israel de Deus. E o inimigo tenta até hoje, né, nos destruir. É só a gente dar uma olhadinha no que está acontecendo aí. Em que o povo judeu seria atacado.
Imagina você, imagina, mulher, de repente você fica sabendo de uma notícia que pode vir destruir a tua casa. Olha o que nós estamos vivendo nos dias atuais. Nós estamos com o coração angustiado, clamando a Deus, Senhor, cuida da nossa casa, cuida da nossa descendência, porque o inimigo, ele tem tramado planos aí para destruir os nossos filhos, os nossos netos e a nossa descendência, né? Então eu vejo aí a Amã, tão atual hoje, né? A Amã já se foi, mas o maligno, ele continua aí tramando planos de destruição contra a nossa vida. Mas eu creio em nome de Jesus que o livramento já está vindo, o livramento do Senhor já está vindo, glória a Deus. Então, querido, todo aquele povo ficou angustiado, ficou desesperado, porque era uma sentença de morte e ninguém podia revogar. Ali o dito do rei, né, já estava sentenciado, eles sabiam que iam morrer. E então o que aconteceu? O fato de Amã ter autorizado, ter essa autorização de perseguir o povo judeu, me lembra muito a história de Jó. Sabe por quê? Deus permite o diabo destruir a família de Jó. Lembra disso? Isso nos lembra que Deus permite, sim, que em algumas situações o inimigo toque. Sabe por quê? Porque o povo vira as costas para Deus. O povo facilita demais. Sabe, o Senhor nos chama para termos um compromisso com Ele, para vivermos uma vida em santidade, né? Para termos somente Ele como nosso Senhor e Salvador. E aí, muitos ficam negociando, muitos ficam brincando de ser crente, né? Às vezes, nós mesmas, mulheres, estamos tão despercebidas. Não sabemos como a nossa casa está, como o nosso casamento está, porque a gente está tão preocupado com outras coisas. E por quê? Se eu estou preocupada com outras coisas, que não é com aquilo que Deus tem confiado em minhas mãos, então o inimigo, ele tem acesso. Ele pode tocar. Ele pode tocar, minhas queridas. Por isso que nós temos que nos levantar, mulheres de Deus. Não tem mais tempo de nós ficarmos cocheando em 2 pensamentos. Nós temos que nos levantar para guerrear. Afia tua espada, mulher. Afia tua espada em nome de Jesus e se levanta. Pede para o Senhor nessa noite renovar tuas armaduras. Porque juntas nós somos um exército. O exército do Deus vivo. E nós podemos combater, sim, esse inimigo que tem tentado nos destruir. Tentado destruir o povo de Deus. Maior é o Senhor, declare comigo, escreva aí, né? Maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Participe em nome de Jesus, participe. Então, queridas, ao chegar a notícia do ataque aos judeus, naquelas províncias, Mardoqueu ficou de luto. E é assim que nós temos andado. Sabe, eu não gosto nem de falar muito que eu fico emocionada. Nós temos, Igreja do Senhor, tem andado de luto, tem andado gemendo. Nós declaramos, Senhor, nós não vamos ser massacrados pelos planos do inimigo. Não vamos parar, nós não vamos nos render, nós não vamos nos entregar, porque é assim que Mardoqueu estava. Mardoqueu, ele simplesmente, ele estava triste, ele estava angustiado, mas ele se recusava a parar e a desistir. Ele rasgou ali as suas vestes, ele vestiu roupa de saco, ele se cobriu de cinza e ele saiu pelas ruas gritando. Gente, olha o desespero desse homem. Será que hoje nós não estamos assim também? Só Deus sabe quando você entra no seu lugar secreto, as tuas lágrimas, o teu desespero. Queridas, eu me preocupo com os meus filhos. Eu sou vó. Eu nem me apresentei, né, gente? Depois eu me apresento. Eu sou mãe, esposa. Eu sou vó, glória a Deus. Né? Eu cuido de uma igreja, de várias mulheres, de várias pessoas. E meu coração dói quando eu fico observando os planos, né, malignos para tentar nos destruir como povo de Deus, como mãe, como esposas. Então, Amã aqui, Mardoqueu aqui nos ensina uma lição. É tempo de nós rasgarmos as nossas vestes, entrarmos verdadeiramente no nosso lugar secreto, com choro, com lágrima, e gritar, e clamar,
e clamar ao Deus dos exércitos para que o Senhor entre com intervenção na nossa nação, na nossa casa, porque não é só um povo que perece, meus irmãos, é uma nação. E aí isso também me faz pensar, no que nós estamos nos preocupando? Será que é só conosco mesmo? Será que é só com as nossas dores? Mardoqueu estava preocupado somente com ele. Ele estava preocupado com o seu povo. Esté estava preocupada somente com ela? Ah, não, ela era a rainha. Ela estava preocupada com o seu povo. Tanto é, queridos, que ela não estava nem aí o que ia acontecer com ela, né? Ela disse, se eu nasci para esse propósito, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Então, minhas queridas, preste bem atenção. Deus nos dará vitória sobre todas essas coisas. Deus intervirá por nós sobre esses planos malignos de Amã, porque nós estamos lutando não é contra a carne, não é contra sangue. Você não luta na sua casa contra seu marido, nem contra seus filhos. Você não luta contra seu pastor, contra sua pastora. Você luta contra coisa maior, coisas espirituais que você não vê. Mas a mulher sábia, queridas, ela está com seus olhos no céu. Ela tem o discernimento, ela tem o entendimento da parte de Deus. E ela vê que aquilo ali está estranho. E se está estranho, ela vai buscar a direção do Deus vivo, aleluia. Chegue perto de Deus, minha irmã. Chegue perto de Deus e Ele se chegará a você. Limpe suas mãos. Em nome de Jesus, seu coração se renda. E você vai ver o que Deus fará. Eu creio. Eu acredito, você acredita também? Louvado seja Deus. Nós precisamos reconhecer as misericórdias do Senhor. Nós precisamos sim levantar um clamor que chegue aos ouvidos de Deus. Porque o Senhor diz que os seus ouvidos não estão tapados. Os seus ouvidos não estão tapados, a sua mão não está encolhida para que não possa nos abençoar. Aleluia, Jesus. E nós devemos sim nos humilhar diante da poderosa, e baixo da poderosa mão de Deus. E ao tempo oportuno, Ele nos exaltará. Glória a Jesus. Então, queridas, Mardoqueu pediu o quê? Ele foi a Esté. Esté ficou sabendo que ele estava aflito, angustiado. Com certeza ela também ficou muito aflita por ouvir, né? Lá do palácio, o que Mardoqueu está fazendo, gritando nas ruas. Ele estava expressando a sua dor. Ele estava expressando o seu desespero. Ele estava expressando a sua angústia. Então, ele fez Esté conhecer o que estava acontecendo, porque até então ela não sabia. Queridas, queridas amadas do Senhor. Então, Esté ficou sabendo. O problema é que, naquela ocasião, o rei não estava com a Esté, sabe? E a Esté só podia entrar na presença do rei se ele deixasse, se ele a chamasse. Mas olha, eu fico passada com a atitude dessa mulher. Eu fico perplexa e pedindo de Deus, Senhor, nos dá ousadia. Nos dá ousadia, Senhor. Que nada venha nos parar, que nada venha nos deter. Não é qualquer coisa que vá nos amedrontar, porque a nossa fé em Deus tem que ser maior do que o nosso medo. A tua fé em Deus, mulher, tem que ser maior do que o teu medo. Presta atenção. Então, quando Esté ficou sabendo, né? Quando Esté ficou sabendo dos planos maquiavélicos de Amã, então ela falou, olha, vamos jejuar. Olha a atitude da mulher. Você tá com problema na sua casa, minha filha? Põe o povo para jejuar, para orar, para buscar a Deus. Tá com problema no teu casamento? Não fica se aconselhando com quem não te edifica, com quem não tem exemplo para te dar. Não fica te aconselhando com quem tem um casamento destruído. Vai orar. Coloca diante de Deus. Na tua igreja eu tenho certeza que tem mulher de oração. Tem mulher de oração. Tem a tua pastora. Porque a melhor coisa que tem é quando nós temos uma pastora que nos cobre de oração, que cuida de nós, que nos direciona. Então, minhas queridas, ela
O que ela pensou? Vamos orar. A Mardoqueu manda avisar todo o povo para orar e jejuar. Por 3 dias ninguém come. Por 3 dias ninguém sossega. Vamos buscar a Deus. Porque no terceiro dia eu vou entrar na presença do rei. Oh, mulher de fé, mulher que me inspira, mulher que me faz assim lutar com todas as forças, crendo no Deus que nós servimos. E você, essa mulher, Deus te chamou para vencer, mulher. Deus te chamou porque Ele sabe que você é capaz. Ele sabe que você é mulher valente. Valente não com as outras. Valente diante de Deus. Valente em oração. Valente em jejum. Então Esther resolve pedir a Mardoqueu que todo o povo ficasse sem comer. E aí eles começaram a orar, jejuar, clamar. Gente, eu imagino o desespero desse povo. Imagina, a gente recebe uma sentença de morte, né? Não precisa nem ser uma sentença. Basta a gente ficar doente. Eu não sei se... Eu já passei por isso, não sei vocês. Mas teve uma vez que eu peguei Covid, gente, eu já estava assim, quase me despedindo de todo mundo. Porque eu fiquei desesperada. Me deu um pânico. Eu estava ali naquele quarto, trancada. E eu pensava, meu Deus, o que vai ser dos meus filhos? O que vai ser dos meus netos? O que vai ser do meu marido? E eu comecei a me desesperar. Imagina, e isso, gente, não era um decreto, porque Deus tem vida e vida em abundância para nós. Amém? Deus tem vida e vida em abundância para tua casa. Então, imagina aquele povo que já estava sentenciado. Ele sabia que aquele dia ia chegar. E a morte era iminente. Então, essa mulher, ela não teve medo por ela não temeu por ela. E olha, gente, que Esther, a palavra de Deus nos faz entender que ela nasceu com um propósito. Ela nasceu com um propósito desse dia, de livrar o povo de Deus das tramas malignas. Você, mulher, preste bem atenção. Você nasceu com um propósito. Quando você estava lá no ventre da sua mãe, Deus já sabia todas as coisas. Ele já sabia o lugar que você ia estar. Ele já sabia onde você ia trabalhar. Ele já sabia onde você ia morar. Ele já sabia as suas escolhas. Mas ele não abriu mão de você mesmo, a gente escolhendo errado, né? Porque às vezes a gente escolhe errado e quer que Deus conserte. Às vezes a gente complica e quer que Deus descomplique. Não é assim? Imagina se nós tivéssemos sido fiéis desde a nossa infância ao Senhor. Onde nós estaríamos hoje? Imagina, pensa comigo. Mas Deus permitiu que você nascesse com propósito. Porque Deus tem algo a realizar através da tua vida. Deus tem algo a realizar através da tua vida. Receba em nome de Jesus Cristo. Então, minhas queridas, ao invés de ficar no conforto do palácio, era cômodo para Esther, né? Se esconder, ninguém sabia, né? Ela já era rainha mesmo. Então, por que ela ia se preocupar com os outros? Por que ela ia se preocupar com aquele que falou mal dela? Aquele que criticou? Por que ela ia se preocupar com aquele que fez bullying com ela? Né? A órfã. Olha a órfã ali, gente. Por que ela iria se preocupar? Porque ela amava Jesus. E quando nós amamos o Senhor, nós não pensamos só em nós. Nós pensamos além, nós pensamos no povo, nós pensamos no próximo. É muito latente aquele versículo que fala que nós temos que amar o nosso próximo como a si mesmo. E eu só vejo na vida de Esther. Ela amava o seu povo como a si mesmo. Amém? Além disso tudo, querida, em vez de simplesmente chegar na presença do rei falando de qualquer jeito, ela antes vai falar com o rei dos reis. Aleluia! Olha aí, mulher, pega a visão. Pega a visão. Antes de você correr para qualquer lado, desesperada, vai falar com o Senhor. Entra no teu quarto, vai falar com o Senhor. Coloca, expõe a tua necessidade, a tua aflição, a tua angústia diante dele. Antes de você procurar qualquer coisa. Médico, advogado, tantos outros profissionais, psicólogos.
Vai falar com teu pai. Vai falar com teu pai no lugar secreto. Metade dos teus problemas, ou todos eles, serão solucionados. Porque quando você for procurar a pessoa que Deus vai te direcionar, as coisas já estão resolvidas. Viu só? Olha o segredo. Isso nós aprendemos com Esther. Amém? Então, veja só. Você percebe o quanto a história de Esther tem a nos ensinar. O quanto esse capítulo 3 e 4 tem a nos ensinar. Né? Quem na nossa geração teria atitude assim? Às vezes eu fico pensando. Quando eu olho para as mulheres do nosso passado, gente, eu vejo verdadeiras generais de Deus. Mulheres que se renunciaram, sabe, por algo grande, algo maior. Elas não estavam preocupadas com sua beleza, com seu bem-estar, com seu conforto. Elas estavam preocupadas com a obra, com o reino, com a expansão do evangelho. Né? Ah, não pode falar de Jesus porque nem todo mundo gosta. Mas eu gosto. Eu gosto de falar de Jesus e vou falar o quanto eu puder. Né? Tem gente que não gosta, mas tem gente que gosta. Então, minhas queridas, não dá para falar sobre jejum com quem não entende. Mas se nós chamarmos aqueles que falam a nossa língua, você vai ter aí muitas aliadas, muitas mulheres de jejum e oração. Muitas mulheres de jejum e oração. Aliás, queridas, eu recebi um grande milagre da minha vida porque eu obedeci a palavra de Deus. Um dia o Senhor falou para mim, faz um jejum de 7 dias. Eu tinha que fazer tipo uma campanha, né? De jejum e oração. E eu falei, Senhor, mas eu sozinha não consigo. Eu não sei nem como. Eu era nova na fé, gente. Aí o Senhor falou para mim assim, ó, vai lá na casa tal e fala com fulano, que era minha presidente de mulheres. Que pena que ela não tá participando dessa live para ela testemunhar isso para vocês. E eu falei, mas como que eu vou chegar lá, meu Deus? E vou falar com ela sobre isso. Que na verdade, gente, essa conversa é longa, tá? Um dia talvez eu conte para vocês, para todas vocês. Eu cheguei lá na casa dessa mulher, quando eu falei, paz, irmã. Ela falou, glória a Deus, minha filha, eu já estava te esperando. Sabe por quê? Porque quando Deus levanta mulheres de oração, Ele testifica. Ele testifica verdadeiras guerreiras para lutar, gente. Procure ter uma vida de oração, por mais que seja difícil. Por mais que seja difícil. Procure jejuar. Procure buscar a presença de Deus. Procure estar com sua vida no altar. Procure ler a palavra. Procure se alimentar daquilo que é bom, daquilo que é saudável. Daquilo que te fortalece, que alimenta a tua esperança. Procure fazer isso para ver. Nada vai te derrubar. Por que existem muitas mulheres tristes, desanimadas, com vontade sempre de desistir? Quando você pergunta, como é que você tá, irmã? Ai, tá indo. Indo para onde, meu pai? Se não for para o céu, desista de ir. Porque nós temos que querer ir para o céu. Nós queremos ter que lutar pelas outras mulheres. Né? Mas por quê? Porque ela está se alimentando de coisas que não são saudáveis. Então, minhas queridas, veja só. Desculpa. Esther comparece diante do rei. Depois dos 3 dias, ela vai com medo, mas ela vai. Né? Quem teria coragem de entrar na presença do rei sem ser chamado? Ninguém entrava na presença do rei que não fosse punido. Mas, quando ela ousou falar com o rei dos reis, então o Senhor já entrou com a intervenção aí. Quando Esther entrou na presença do rei, ela encontrou graça. Ela encontrou graça, e Deus não deu só graça, queridas, para essa mulher não ser morta, mas Deus usou a vida dela de uma forma tão poderosa para desmascarar o seu inimigo. Aquele que planejou, aquele que arquitetou toda uma situação para destruir o povo de Deus. E assim que você vai
também encontrar. Entre na presença dos reis e você vai encontrar graça. Você vai encontrar graça em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Ela fez lá todo um banquete, né? Com muita sabedoria, porque quando você procura a direção de Deus, Deus vai te direcionando. Você não vai se precipitar. Por isso que é tão importante, minhas amadas, nós estarmos com o nosso coração no céu. Nós estarmos com nossa vida no altar de Deus. Porque às vezes a gente se precipita, né? A gente mete os pés pelas mãos e em vez de consertar, a gente faz é atrapalhar. Porque falta direção do Espírito Santo. E quando nós buscamos essa direção, o Senhor, Ele começa a te dar sabedoria. Era para mim ir por aqui, mas o Senhor diz, não, vai por ali. Né? Era para me fazer dessa forma. Aí o Espírito Santo te diz, não, faz desse jeito aqui. Porque é Ele que manda, é Ele que está no controle, gente. É o Senhor que está no controle. E isso nos ensina, sabe o quê? Esté teve uma oportunidade parecida com a de Salomão. Lembra? Lembra de Salomão? Então, no caso, Salomão, ele poderia pedir muitas coisas do Senhor. Deus falou, pede o que tu queres, Salomão. Ah, imagina se fosse eu e você. Imagina um dia de necessidade. Deus falasse para você bem assim, pede, filho, o que você quer? Muitas de nós, ou quase todas, íamos pedir segundo a nossa necessidade. Íamos pensar nos filhos, íamos pensar no casamento, íamos pensar no trabalho, né? Talvez até naquele que está nos ferindo, nos machucando, nos pisando. Mas Salomão, ele teve uma atitude nobre, uma atitude maravilhosa. Ele falou, Senhor, me dá sabedoria. Sabedoria. Né? Então, o que aconteceu? Deus mudou a história de Salomão, Deus mudou a história de uma nação, Deus deu sabedoria para ele governar, ao invés de tantas coisas egoístas que ele poderia ter pedido, ele pediu sabedoria. E nessa noite o Senhor está te dizendo assim, ó, o que você quer? O que você quer, filha? Pede, pede com fé. Pede com fé que o Senhor vai entregar nas tuas mãos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, entende? Então, além disso, queridas, a rainha Esther, ela pede apenas que passe, né? Ela pede apenas que o rei vá lá no banquete que ela vai preparar para ele. Olha que coisa mimosa. Quando o rei estende o cetro para ela, e ele pergunta para ela o que ela quer. Ela faz o quê? Ah, se fosse eu, já ia. Mas você não sabe o que aconteceu, né? Assim que acontece quando o marido chega em casa? O marido mal entra dentro de casa, a mulher já tem uma lista inteira para falar para ele. Aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Imagina, né, na presença do rei. Já ia morrer. Já ia morrer. Mas ela não. Direcionada pelo Espírito Santo. Ela preparou todas as coisas. E no tempo certo, ela expôs diante do rei o seu inimigo. O seu inimigo, queridas. Então, minhas amadas, apesar dos convites para os banquetes, Amã conta a seus amigos e parentes que só ficará feliz mesmo quando Mardoqueu for morto. E pense, já tinha uma forca preparada para Mardoqueu. Imagina o ódio desse Amã. Presta atenção. A armadilha pode estar preparada para você. Mas hoje, em nome de Jesus, o Senhor corta todo laço de destruição sobre a tua casa. Sobre o teu trabalho. Sabe aquele que está te perseguindo? Aquele que está tramando coisas contra ti? Em nome de Jesus, pelo poder dessa palavra, será desfeito. Desfeito em nome de Jesus. Aleluia. Então, queridos, presta atenção. Ouvindo isso, a mulher de Amã, presta atenção, que é ser uma mulher louca. A palavra de Deus diz que a sábia edifica, mas a louca destrói.
Destrói. Então a mulher de Amã aconselha, né? Logo Amã fazer a forca. Aproveita, porque tá tudo engatilhado, faça logo a forca e depois desse banquete pode sacrificar Amã, né? Cuidado com quem você se aconselha, viu, minha amada? Cuidado com quem tá falando nos teus ouvidos. Essa pessoa pode estar te aconselhando sorrindo, mas o seu coração pode estar envenenado. Preste atenção de quem você ouve os conselhos. Aquela que quer o teu bem é a pessoa que teme a Deus. Toda mulher que teme a Deus, ela tem bons conselhos, ela tem bons tesouros, ela tem boas palavras. Tome cuidado em nome de Jesus. Não manipule e nem seja manipulada pelo inimigo. Mas peça para que o Senhor lave os teus ouvidos, para que quando as notícias chegarem nos teus ouvidos, você saiba discernir o que vem de Deus e o que não vem. Aleluia! Então, queridos, a Amã faz o quê? Aceita o conselho, faz a armadilha, para mais para frente, essa armadilha servir para ele mesmo. Viu só? Viu só o que Deus faz? Então, aquele que está tentando te derrubar, te destruir, vai ser ele mesmo que vai te promover. Eita, palavra profética, recebe aí, mulher. Aquele que está tentando te destruir, aquele que está tentando contra a tua vida, vai ser aquele que vai te promover. Não foi assim que aconteceu com Mardoqueu? Não foi assim que aconteceu com Amã? A Amã, acho que ele ficou tão envenenado, porque quando a pessoa está com ódio da outra, quando a pessoa está ligada à outra nesse sentimento terrível, ela vive em função de prejudicar aquela outra pessoa. Ela vive pensando dia e noite como destruir. Amã estava dessa forma. Mas aí, Amã não contava que Mardoqueu era filho do Deus Altíssimo. Assim como às vezes o inimigo, ele sabe. Ele sabe quem você é, porque ele enxerga no espiritual. Ele sabe que você tem a marca da promessa. Ele sabe que você tem o selo de Jesus. Ele sabe que a tua identidade não é dessa terra. Mas mesmo assim, ele usa pessoas de mente fracas, pessoas que querem se beneficiar de alguma maneira para tentar puxar o teu tapete. E nós temos que ter cuidado. Cuidado, porque ai daquele que toca no ungido de Deus, numa ungida de Deus. Eu estou falando aqui para mulheres ungidas de Deus. Mulheres tementes a Deus. E se nós não estamos enquadradas nisso, minhas queridas, nós precisamos rapidamente nos voltar para o altar do Senhor. Nós temos que correr para os pés de Jesus, nos reconciliar. Não é vergonhoso, mulher, você se reconciliar com Cristo, não, viu? Todos os dias eu me conserto com o Senhor, porque todos os dias nós erramos, todos os dias nós falamos coisas que não devemos, todos os dias nós pensamos alguma coisa que não devemos. Então, todos os dias, se reconcilia com Deus, se reconcilia com a tua pastora, se reconcilia com tua irmã, se reconcilia com o teu marido, se reconcilia com os teus filhos, para que você tenha vitória. Porque a melhor coisa que tem é quando o Senhor faz justiça por nós. Deus fez justiça por Mardoqueu, Deus fez justiça por Esté. Eles não podiam lutar, eles não podiam fazer nada, mas o Senhor interviu. Tanto é que quando foi descoberto toda a trama de Amã, então o que aconteceu? O rei o condenou e falou para toda a província: gente, lutem, se defendam, né? Porque o Senhor, ele ia dar vitória. Gente, Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia, Jesus! Se Deus é por nós, ninguém pode, ninguém vai te parar, ninguém vai te destruir, em nome de Jesus. E isso enche o nosso coração de fé, né? A gente vê aí claramente, o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Então, fique feliz, fique tranquila, mulher. Se você tem o seu coração no altar, se você
tá na visão certa, na direção certa. Em nome de Jesus, Deus pelejará por ti. Deus pelejará por você, em nome de Jesus. Por isso, nessa mensagem eu ainda falo para você. Agarre na mão da sua pastora. Mulher, agarra nas mãos uma das outras. Vamos fazer uma corrente inquebrável de oração, de propósito, de jejum. Nós temos que lutar pela nossa casa. Nós temos que lutar pelo nosso povo, gente. Nós temos que lutar pelo nosso povo. Quem é esse povo? O povo de Deus. E o povo de Deus, ele fala a mesma língua, tá? Se você vê alguém falando o contrário, desconfie. Olha a mulher de Amã aí falando, ó. A mulher de Amã aconselhando o contrário. O povo de Deus fala a mesma língua. O povo de Deus acredita na palavra. O povo de Deus, ele acredita no poder da oração e do jejum. O povo de Deus, ele acredita no poder da unidade. O poder de estar junto e misturado. O povo de Deus, ele acredita. E nós somos essas mulheres escolhidas para vencer. Para vencer, minhas amadas. E isso enche meu coração de esperança, de alegria, porque aqui dentro desses 2 capítulos, né, de todo esse livro, nós vemos coisas assim tão pontuais para a nossa vida. O que nós devemos fazer e o que não devemos, né? Então, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, eu quero assim, com todo o meu coração, se a pastora Gabi permitir, eu quero orar. Eu quero orar por vocês, mulheres. Eu quero orar por vocês, assim, ó, porque eu creio que vocês estão ligadinhas aí. Eu creio que vocês receberam essa palavra, né? Apesar de toda a situação. Glória a Jesus, estamos glorificando o nome do Senhor, né? Então, eu quero orar por você. Vamos nos unir. Mulheres da igreja de Capitólio aí, qual a igreja? A segunda ou a primeira, pastora? A primeira de Capitólio. A primeira, aqui é a segunda de União da Vitória, viu, gente? Aí a primeira de Capitólio. Mulheres queridas, não olhe para os lados. Não dê ouvido à voz do enganador, à voz do mentiroso. Vocês têm pastores aí abençoados. Eu tive a honra, o privilégio, a oportunidade de estar aí com vocês, de conhecer esses pastores tão maravilhosos, tão cheios de Deus. Segure nas mãos deles. Segure, mulheres, como eu estou falando para vocês, segure nas mãos da tua pastora. Oh, mulheres valentes, e vamos orar. Vamos orar, eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Pai, eu clamo a Ti, meu Deus, com todas essas mulheres que estão participando desse momento, Jesus. Meu Pai, compartilhando essa palavra tão gloriosa, Pai, que alegra o nosso coração. Eu quero lhe pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que se alguma delas, ou se todas elas, meu Pai, estiver passando por um momento de perseguição, de angústia, meu Deus, de afronta, Pai querido, de humilhação, eu peço em nome de Jesus que o Senhor intervenha. Meu Deus querido, primeira coisa, que o Senhor chame essa mulher para um compromisso real contigo, meu Deus, que elas possam sentir, meu Deus, um incômodo santo no seu coração de te buscar, de orar, de ler a sua palavra, de buscar a direção certa, meu Deus, de se aconselhar com o seu profeta, com a sua profeta, Pai querido, para que elas possam ter conselhos sábios, porque a sua palavra diz que os sábios, eles andam com os sábios, e nós nos tornamos mais sábios ainda, Senhor. Pai, derrama uma bênção sem medida sobre essas mulheres, em nome de Jesus. Abençoa a tua serva, meu Deus, a pastora Gabi, meu Deus, essa mulher ungida, Jesus, que o Senhor continue dando temor, visão, entendimento, e assim como o Senhor usou, meu Deus, Esther naquela época, naquele tempo, meu Pai, eu creio que o Senhor também usará a tua filha nesse tempo, porque esse é o tempo que o Senhor a levou para Capitólio, Senhor. Esse é o tempo que o Senhor determinou
determinou para elas, Jesus, fazer algo nessa cidade, algo com essas mulheres, e juntas, Pai, elas vencerão em nome de Jesus. Juntas nós venceremos em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, e já te agradeço em nome de Jesus. Obrigada, Pai, por essa oportunidade. Amém. Amém? Glória a Deus, pastor. Eu tô assim, vou falar para a senhora uma coisa assim muito forte, né? Essa jornada de Esther é algo que tem impactado muito meu coração, me confrontado muito, né? Eu vejo assim, que o Senhor tem feito algo muito lindo no meio das nossas mulheres, da nossa igreja, né? Na nossa casa ali. E eu acredito que todas nós, com esse confronto, com essa palavra de direção, com essa palavra de amor, com essa palavra, né, viva, essa palavra também que nos consola, eu acredito que todas elas aqui, né, irmãs, vai comentando aí o que é que Deus falou com você, como que você sentiu. Eu, particularmente, né, já estou aqui com as chaves aqui anotadas, né, Aleluia! né? Eu quero depois, até quando o Guilherme chegar, conversar sobre isso, falar, nossa, como tem sido, né, para mim, assim, um tempo de tanto refrigério na alma e de pronto na minha vida para que Deus transforme, né? E eu acredito que Deus vai usar todas vocês para um propósito, todas nós mulheres, né, pastor? Como tem usado a senhora. E pastora, nós não temos palavras assim para agradecer, para expressar a nossa gratidão. Amém, Né? Jesus. Ó, eu acredito que né, a Cristiane falou, eu precisava dessa palavra. Cristiane, eu também Amém. então, Beijo, assim, Cristiane. nós precisamos, Cristiane, que Deus te abençoe poderosamente. Aqui, irmãs Julieta, Mariane, a Ana, né? Todas que estão aqui, eu acredito que são mulheres que Deus está levantando uma geração de Esther para abençoar famílias, abençoar pessoas. Amém, amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus, pastora, muito obrigado. Quero que a nossa gratidão como igreja, honrar a vida da senhora e que em nome de Jesus Deus continue usando a senhora poderosamente para despertar ainda mais mulheres no compromisso com o Senhor, viu? Nós te amamos. Deus te amamos. Também, meu amor. Um beijo no coração de vocês, mulheres de Deus. Vocês estarão em minhas orações. Pastora, minha gratidão. Fica com Deus. Você sabe que eu te amo. Amém. Deus abençoe. Amamos sua vida, pastor. Quero também Amém. um abraço para a irmã Aline, nossa diretora de mulheres, né? Que é uma mulher abençoada, que me inspira demais, a vida dela, a família. Irmã Aline, esse trabalho está sendo lindo, viu? O que surgiu no seu coração também, o que a senhora já tem feito na nossa igreja, a senhora é uma inspiração para nós. Que Deus te abençoe. Deus abençoe, pastora. Até mais, mulheres, que Deus abençoe poderosamente. Dê aí um glória a Deus e compartilhe essa live com